Olá, eu sou a professora Aline Camacho e estou aqui para mais uma aula do Reeduca na TV. Agora eu vou me audiodescrever. Tenho cabelo castanho com algumas mechas loiras na altura dos ombros, olhos castanhos, sou branca e estou vestindo uma blusa azul marinho. Vamos começar? A nossa aula de hoje é produção textual. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a escrita de textos e toda a estrutura que compõe uma narrativa. Como no dia 4 de novembro foi comemorado o Dia da Favela, resolvi trazer alguns textos que falam sobre o tema. Vamos lá? Vamos começar relembrando o que é uma narrativa e a Joana vai nos ajudar. Narrativa é uma exposição de fatos, uma narração, um conto ou uma história. São formas de contar uma história. Há várias formas de homenagear a favela, como, por exemplo, o passinho, o rap, o funk, o teatro, as rodas de samba, pois estas são algumas das manifestações culturais que afirmam as características de um grupo que, através da arte, sobrevive, ajuda sua família e produz cultura. Foi por isso que eu escolhi algumas dessas artes para mostrar todas as potencialidades desses locais extremamente ricos em cultura. Vamos começar pelo grafite. Vamos analisar toda a estrutura do texto abordando essa arte que encanta a todos nós. Grafite, um instrumento arte educativo, por Gilberto de Abreu. No mundo cada vez mais tecnológico, os jovens vão se tornando cada vez mais distantes dos velhos hábitos. Ler um livro, ouvir um disco, escrever uma carta, expressar sua criatividade por meio de uma atividade manual. Por incrível que pareça, existe algo que chama a atenção dos jovens, mesmo sendo desligado da tomada, o grafite. A vertente mais conhecida da arte urbana chegou para ficar e faz sucesso entre os jovens porque dialoga com o seu universo. Não é raro encontrarmos grafites que aludem a personagens de desenho animado, histórias em quadrinhos, seriados de televisão. Astros e estrelas da música e do cinema são os personagens preferidos da turma que aposta no stencil, técnica de pintura a partir de um molde vazado, sem falar nos adesivos, que podem ser impressos em casa a partir de imagens encontradas na internet. Aqui temos o gênero textual jornalístico. Trata-se de uma reportagem sobre o grafite. O texto tem por finalidade informar e, ao mesmo tempo, prever criar opinião nos leitores. Nesse gênero textual, o jornalístico, percebemos que ele se dá através da interação verbal entre os indivíduos, seja através da fala, da oralidade ou da escrita. A comunicação se expressa através de ideias e emoções. Além disso, o tipo de linguagem pode ser alterada de acordo com o contexto, já que nesse gênero textual não há uma estrutura determinada, ou seja, é uma estrutura mais livre, mas é necessário ter organização em qualquer gênero textual e, por isso, é bom seguir alguns elementos essenciais da reportagem. O título, onde se coloca o tema da reportagem de forma clara e que atrai o interesse do leitor. O subtítulo, que não é obrigatório, mas é onde se coloca um título secundário, apresentando informações relevantes do texto. O resumo do texto, que é colocado no primeiro parágrafo, como podemos ver nesse texto que acabamos de ler, situando o leitor sobre o que ele vai conseguir ler, e que ele vai ler a seguir. E o corpo do texto, que são as demais informações sobre o fato, nesse caso, sobre o grafite. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as garotas no grafite. Vamos lá? Hoje valorizado pelo mercado brasileiro, disputando a atenção com o que de melhor é produzido na arte contemporânea, o grafite nacional assiste a uma nova onda de renovação. O crescimento do número de artistas mulheres, sua contribuição para a arte urbana e o reconhecimento que vem obtendo junto à opinião pública levam à reflexão sobre o papel da mulher nesse contexto. Observando os muros pintados por garotas em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, entre outras, descobrimos que, por trás do colorido, quase sempre radiante, existem questões relacionadas à mulher, à forma como é tratada pelos homens e à sociedade de modo geral. Essa arte
é da Pamela Castro, conhecida pelo codinome de Anárquia Boladona. É importante ressaltar que uma reportagem é expositiva, informativa, descritiva, mas também é uma narrativa, pois descreve ações e inclui tempo, espaço e personagens. Podemos observar nesse texto que é iniciado com a palavra hoje, marcando o tempo, ou seja, o tempo presente, mas não indica necessariamente o dia de hoje, do agora. Nos fala sobre o período atual em que estamos vivendo. O tema abordado é o fato das mulheres se envolverem com os grafites, dando ênfase à participação feminina. Quando citamos o mercado brasileiro, o nome das cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, percebemos que a reportagem fala do Brasil, ou seja, o espaço citado na reportagem é o nosso país, onde o grafite está presente. E os personagens dessa narrativa são as mulheres que atuam na arte urbana. Importante observar que quando cito o nome das cidades, escrevo seus nomes com letras maiúsculas, pois são nomes de lugares. E devo fazer o mesmo com nomes de pessoas e em início de frase. Os parágrafos também são importantes porque servem para dividir e organizar o texto. Geralmente em uma narrativa, num conto de fadas, fábula ou num texto que a professora pede para você escrever narrando fatos, precisamos dar um espaço para iniciar a escrita, fazendo a marcação. Mas observem que na reportagem, o que nos faz identificar os parágrafos são esses espaçamentos de uma parte do texto para outra. Reparem que a cada parágrafo há um espaço para depois retomar a escrita. E falando em grafite, eu trouxe para vocês verem um quadro que ganhei do meu aluno, de um ex-aluno. Vamos ver? Esse meu ex-aluno, ele fazia parte de um projeto de arte no Complexo do Alemão, que consistia em incentivar a prática artística da pintura dos muros da comunidade, com essas casinhas que você observa na imagem. No caso, é a primeira imagem onde tem a assinatura dele, escrito Brendo. Algumas pinturas eram produzidas em telas, como a que eu mostro para vocês, pois eram vendidas pelo projeto na intenção de arrecadar fundos para mantê-lo. E a imagem ao lado mostra o projeto Morrinho, que você também pode ver no seu material integrado do segundo semestre. O projeto começou em 1997 e foi através do uso de tijolos e materiais recicláveis que Cirlan Souza de Oliveira e Ranieri Dias reproduziram a favela. Bem, no slide anterior, vocês viram que eu mostrei um quadrinho feito por um ex-aluno. Agora eu vou mostrar um trabalho feito pela turma da qual ele fazia parte. Vamos lá? Bem, esse foi o projeto de comemoração de aniversário dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. E a turma embarcou na representação das moradias do Complexo do Alemão. E nós construímos uma maquete com materiais recicláveis, como essa que você vê na imagem. Cada casinha foi feita de disquete. Eu não sei se vocês sabem o que é, mas era uma espécie de CD, né? Antes do CD, a gente gravava informações, né? Como um pendrive hoje em dia, a gente gravava informações nesse disquete, né? Era um formato quadradinho, e a gente gravava as informações do computador nele. Então, observem também alguns elementos, como o menino soltando pipa na laje, as casinhas coloridas, como no projeto, né, do Complexo do Alemão, a mesinha ali com as cadeiras mostrando uma espécie de pracinha onde as crianças se reúnem. E agora, vamos observar uma imagem que eu trouxe para vocês de um grafite. Podemos ver nessa imagem o universo feminino retratado. Como falamos de mulheres grafiteiras, nada melhor que usarmos uma imagem para representá-las. Esse grafite fica na Rua do Lavradio, no centro do Rio. Muitas dessas imagens retratam mulheres com olhos esbugalhados, coloridas. Dependendo das características da imagem, podemos identificar que exaltam a força das mulheres, mas também sua fragilidade e seus medos. Através do grafite, é possível protestar e dizer tudo o que se quer. E agora tem um pouquinho mais de arte para vocês. Que tal falarmos sobre o hip hop? Você gosta? Então, você sabia que o hip hop e o grafite têm tudo a ver?
Vamos descobrir juntos? Mas afinal, o que é o hip hop? O hip hop é um movimento cultural que surgiu no início dos anos 1970, nos subúrbios de Nova York, nos Estados Unidos. Inicialmente, era associado a manifestações artísticas da juventude pobre da periferia e dos guetos de grandes centros urbanos, mas acabou se disseminando pelo mundo todo. O hip hop é uma cultura formada por 4 elementos: o rap, o break, o DJ e o grafite. Somado a isso, temos o conhecimento. Essa cultura serve até hoje para dar a crianças e jovens autonomia e protagonismo para que se expressem e se manifestem, refletindo o que eles entendem sobre o mundo. O grafiteiro que se expressa nos muros, o dançarino que se apresenta numa praça pública, o MC, mestre de cerimônias, que comanda um slam ou canta um rap sobre problemas sociais. Todos fazem parte dessa cultura, explica Alan de Souza, que atua nessa cena desde 2002 como artista, produtor cultural e ativista. O hip hop é meu estilo de vida, minha maneira de viver. Desde que tive contato com essa cultura, eu durmo e acordo pensando e praticando hip hop. Assim como falamos que é uma cultura que salva vidas, posso dizer que o hip hop deu sentido à minha vida, acrescenta. No início do texto diz: o hip hop é um movimento cultural que surgiu no início dos anos 1970. Logo, nos apresenta o tempo, algo que já passou, ou seja, o tempo passado. Quando o hip hop surgiu, você e nem eu éramos nascidos. Em todo o texto, precisamos observar a coesão e a clareza, pois estamos escrevendo para alguém, principalmente em uma reportagem. A coesão consiste em evitar repetições de termos, como, por exemplo, eu posso trocar o termo hip hop após mencioná-lo a primeira vez por estilo de vida, manifestação cultural, entre outros. Outra coisa muito importante são os marco-temporais, o início, o meio e o fim. No início do texto, eu apresento o tema, o local onde se passa e o tempo, seja passado, presente ou futuro. O meio do texto é o desenvolvimento, onde eu vou acrescentar mais informações sobre o tema apresentado, evitando repetições e usando a linguagem apropriada de acordo com a situação. E o fim da reportagem significa o desfecho, onde eu vou encerrar o assunto, apresentando um fato alegre, uma frase de motivação ou de esperança. Então, na aula de hoje, aprendemos que para escrever um texto é necessário organização e ficar bem atento à sequência lógico-temporal, isto é, o início, o meio e o fim de uma história, o tempo em que a narrativa se passa e também ficar atento à pontuação, à clareza, pois esse texto será lido por alguém. Evite as repetições de palavras e não esqueça, início de frase, nome de pessoas e de lugares se escreve sempre com letra maiúscula. A nossa aula está terminando, mas antes de ir embora, eu vou deixar um desafio para vocês. Que tal você criar um texto se divertindo? Crie um texto narrando uma batalha de rap. Se você tiver alguma dificuldade, pode buscar na internet alguns vídeos que mostram esse tipo de batalha. Use a imaginação. Eu vou ficando por aqui e adorei estar com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!